A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, meus queridos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi. Estamos estudando as cartas de Paulo no livro de Gálatas e hoje nós vamos estar terminando o capítulo 5 e 6 de Gálatas. Mas antes de nós começarmos a estudar a carta, o estudo de hoje, as cartas de Paulo em Gálatas, eu quero orar, eu quero colocar a sua vida e a minha vida no altar do Senhor. Quero convidar você para nós estarmos orando ao Senhor. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o seu nome, Deus. Nesse momento, Deus, pedimos a tua sabedoria, o teu entendimento, Senhor, nos dá, Senhor, nos capacita, Senhor, para esse estudo, fale aos nossos corações, Pai, que teu Espírito Santo possa falar no coração de cada um de nós, Pai. Abre os nossos entendimentos, abre, Senhor, o nosso coração, a nossa mente para compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos estudando a carta de Paulo, como eu falei, né? De Gálatas, no capítulo 5 e 6. O estudo de hoje fala sobre a liberdade cristã. Né? Capítulo 5 e 6 de Gálatas, eles dão um contexto para nós. Paulo passa um contexto para a igreja de Gálatas sobre a luta entre a carne e o espírito. E é nesse estudo que nós vamos aprender hoje, né? Compreender que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus em consonância com a vida no espírito. Permitir que o Espírito reproduz em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, esses dois objetivos que nós vamos estudar hoje, né? É compreender a liberdade cristã baseada na prática do ensino, na prática da palavra de Deus e juntamente com o Espírito Santo de Deus. Né? Mas o texto áureo desse estudo de hoje está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo o jugo da escravidão. Então, Paulo está falando aqui, olha, permaneça firme na palavra do Senhor, permaneça firme no ensinamento que eu estou passando, para que vocês não voltem, para vocês não tenham o jugo da escravidão. Então, era isso que Paulo, o texto áureo, está passando para nós nessa noite. Né? Agora, algumas coisas para nós podermos entender quando a liberdade se torna perigosa. Nós temos vários fatores da nossa vida que, no nosso dia a dia, que essa liberdade pode se tornar muito perigosa para nós. O homem é pecaminoso, o coração do homem é enganoso. Então, aqui, a gente pode ter um alerta para nós, né? Quando a liberdade se torna perigosa.
Nós estamos vivendo umas situações meio complicada por causa dessa pandemia, por causa dessa situação, e muitas vezes nós temos que ficar trancados, separados, confinados, e, e às vezes a liberdade, essa liberdade de estar trancado, estar separado, pode se tornar um perigo para nós. E nós vamos estudar isso, e nós vamos entender isso, né? O primeiro assunto que nós vamos ver aqui está no texto que diz assim, né? No capítulo 5 e 6 da carta de Paulo ao Gálatas, trata de tema de liberdade cristã. Ele apresenta algumas implicações dessa liberdade para a vida do cristão, do crente. À medida que subtemas vai sendo apresentado, igual a esse aí, do texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: vocês vinham correndo bem. Quem foi os que impediu de continuar a obedecer à verdade? Então, o texto que nós lemos agora e compreendemos, ele dá uma liberdade cristã que requer uma vida de obediência à verdade. Os Gálatas, a igreja de Gálatas, mais uma vez são advertidos. Tinham iniciado tão bem a corrida na fé, mas agora estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos para parar a corrida antes de iniciada. Os Gálatas estavam sendo impedidos por ensinamentos defeituosos para a corrida da fé. E os erros cometidos foram negligentes na preparação, na disciplina, no foco, não seguiram as normas, os treinamentos, e na competição burlaram as normas. Eles queriam dar um nó nas normas, deixaram que os obstáculos os impedissem de obedecer à verdade. Nada deve impedir alguém de obedecer à verdade do Evangelho. A obediência é a expressão da fé e do comprometimento. Nós devemos seguir em frente, nós precisamos entender, e nada deve impedir, ninguém deve impedir de obedecer à verdade do Evangelho. Nós temos que obedecer a Deus. E isso pode nos acarretar algumas situações para a nossa vida. Isso pode nos levar a ter compromisso com Deus. Na verdade, né, nós temos que ter compromisso com o nosso Deus e viver com o nosso Deus. Por isso que essa situação que fala sobre o verdadeiro, né, que nós devemos obedecer à verdade do Evangelho, né? Colocar o Evangelho em primeiro lugar nas nossas vidas, no nosso coração, no nosso dia a dia. E isso tem nos mostrado, né, que Deus está no controle de tudo. Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Obediência é expressão de fé e é compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus. Com Deus.
E aí nós vamos para o segundo tópico, né? A liberdade cristã implica em produzir uma vida frutífera como a vida de Jesus. Em Gálatas 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Paulo fala do fruto do Espírito Santo. Não é o fruto que nós imaginamos, planejamos e queremos. É o fruto do Espírito. Produz em nós pelo Espírito. Olha que interessante, né? Nós sabemos quais são os frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a bondade, que é a alegria, fidelidade. Tudo isso vai ser produzido, né, na nossa vida. E nós vamos produzir frutos do Espírito Santo, produzindo em nós pelo Espírito Santo. E essa liberdade cristã que implica produzir vida frutífera é isso. Eu preciso produzir bons frutos. Eu tenho que produzir esse amor, essa alegria, esse fruto do Espírito Santo que age na minha vida, no meu dia a dia. Eu tenho que produzir isso na vida de outras pessoas. Eu preciso passar esse amor, essa bondade, essa benignidade, essa mansidão, né? Em tudo isso que Paulo diz para a igreja de Gálatas, lá no capítulo 22, e ele continua dizendo no versículo 23, que domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Então, nós temos que produzir tudo isso. Nós temos que deixar tudo isso produzir em nossa vida. Dos frutos do Espírito citados em Gálatas 5, 22, qual está mais presente na sua vida? Qual deles precisa ser mais cultivado? Qual desses frutos do Espírito que é apresentado para nós no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas, qual está mais presente na sua vida? E qual deles precisa ser mais cultivado? Às vezes a gente fala de amor, eu amo a minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo minha família. Mas a minha luta e a sua luta é contra o próprio eu, o meu próprio eu. A minha luta é amar o meu próximo como ama a Deus. Eu preciso ter esse amor, essa alegria, essa paz. E muitas vezes, né, não está presente na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo essa pandemia e às vezes a nossa fé é pequena e precisamos de paz no nosso coração. Apacentar os nossos corações para que nós possamos crer. E aí vem, né? Nós precisamos ter bondade, fidelidade, mansidão. Qual deles precisa ser mais cultivado? Nós precisamos ter amor, apóstolo. Amor. Amor. E isso é que falta no coração do ser humano. É isso que está faltando na vida do ser humano. Esse amor.
Outro item que nós precisamos ver está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. A liberdade cristã implica andar com pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Irmãos, olha o que diz no texto, Gálatas 6, capítulo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Nós precisamos exercer com sentimento, na prática, a obra da restauração daquele que tem caído. Nós precisamos exercer. Uma análise da exortação de Paulo quando ao relacionamento com o próximo. Paulo exorta os irmãos de Gálatas, da igreja de Gálatas, para que tivessem essa atitude com os irmãos frágeis que estavam trocando a fé pelas obras, pelo legalismo. Paulo estava exortando, e nós também precisamos exortar algumas pessoas. A mesma situação que estava vivendo a igreja de Gálatas, estamos vivendo nos dias atuais. E Paulo deixou essa instrução para nós, essa carta de Paulo de Gálatas, aos Gálatas, traz algo muito grande nessa liberdade cristã. As pessoas acham que hoje tudo pode, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. As pessoas acham que tudo é lindo, maravilhoso, mas não é desse jeito. Não foi assim que Deus instruiu, usando a vida de Paulo. E ele fala o suporte dado a alguém em situação de fraqueza, vivendo a amargura da ofensa. Você tem dado algum suporte? Você tem ajudado alguém? Olha, nós estamos vendo tantas pessoas deprimidas porque não pode sair de casa, não pode, algumas pessoas de idade, idosos, terceira idade, vivendo essa questão de depressão, estão vivendo muitos deprimidos. A palavra aqui, corrigir, usado pelo apóstolo, tem um sentido de restaurar. E é corrigir para transformar a situação de alguém que estava precisando. Corrigir para motivar e não para desanimar. Tem muitas vezes que uma palavra que nós vamos falar leva a pessoa a ficar desanimada. Nós precisamos animar essas pessoas. Nós precisamos nos unir nesse tempo de encorajar as outras pessoas a querer viver. A querer viver. E a situação que estava vivendo a igreja de Gálatas era que ela estava saindo, desvirtuando da palavra de Deus. Nós precisamos voltar, olhar para a cruz, olhar para o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz. Nós precisamos voltar para o alvo. Nós precisamos colocar em prática os 2 primeiros grandes mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo.
Só que para mim amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso cumprir o segundo mandamento na minha vida, que é amar o próximo. É dar a minha vida ao próximo. É de orar pelas situações que essa pessoa está passando, vivendo. Algumas pessoas são fracas, estão vivendo amarguras, alguns tipos de amarguras de ofensas, algumas palavras que foram faladas e nós precisamos corrigir. Nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos apresentar Deus a essas pessoas. Somente Deus pode entrar no coração dessas pessoas. Somente Deus pode transformar essas pessoas. Próximo. A liberdade cristã implica em vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo ele começa dando algumas instruções à igreja de Gálatas, exortando a igreja de Gálatas. A colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. E aqui, semear na sua carne significa plantar coisas que irão produzir carnalidade. São as obras da carne, o resultado é a corrupção que envolve a decadência e a colheita para a carne. Plantar as coisas que irão produzir carnalidade. O resultado é a corrupção. Aí nós temos a semear no espírito. Paulo diz que a semeadura do crente, do cristão, é diferente. É o espírito que aponta para as coisas mais sublimes, mais duradouras, que é a vida eterna. É uma semeadura espiritual, regada e produzida pelo Espírito em nós. É o Espírito que aponta para as coisas mais sublimes e duradouras, que é a vida eterna. E nós precisamos entender isso, compreender isso, essa lei da semeadura. E nós precisamos semear no Espírito. No Espírito. A liberdade cristã implica em entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Que tipo de liberdade buscamos, queremos e cultivamos? Não pode ser liberdade para promover a nossa própria glória, a nossa glória.
Qual o tipo de liberdade que nós queremos e buscamos? Que tipo de liberdade você tem buscado? Que tipo de liberdade você tem cultivado? Qualquer tipo de liberdade não pode ser liberdade para promover a minha própria glória, meu próprio ego, meu próprio sentimento. Não. A glória humana e suas manifestações hoje. Tem tantas pessoas auto se gloriando, auto se motivando. A minha e a sua motivação tem que vir do Senhor. A liberdade cristã implica em entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo Jesus. É o sacrifício que Cristo fez lá na cruz, morrendo pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas ele ressuscitou, ele subiu para a glória, ele está à destra do nosso Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, e enviou o Espírito Santo que age na minha vida, na sua vida. É ele que convence do pecado, do juízo, é ele que tem que agir no nosso ser, no meu dia a dia, no seu dia a dia. Por isso que nós precisamos buscar em Deus. A glória humana e as suas manifestações hoje, como o apóstolo Paulo, você pode também dizer, mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz do nosso Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se você conseguir entender isso, compreender isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que é a cruz de Cristo Jesus, do nosso Senhor. Eu tenho que me orgulhar da cruz, somente da cruz. O estudo de hoje a gente tem o tema liberdade cristã. E o assunto que foi falado aqui, comentado, é a liberdade cristã implica vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual. E o desafio para mim, para você, é apresentar uma pessoa não crente a liberdade que Cristo oferece por meio da fé. Interessante. Apresentar a uma pessoa não crente a liberdade que Cristo oferece por meio da fé. Você tem apresentado essa liberdade para alguém? Você tem falado dessa liberdade a alguém? E você tem a oportunidade para fazer isso. Como viver a liberdade cristã? Aprender a dizer não para as coisas que contrariam a sua liberdade em Cristo Jesus. Aprenda a desenvolver e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé. Com fé e honradez. Não negocie jamais
a sua liberdade em Cristo Jesus, por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa, escravizante. Permita que o Espírito Santo reproduza em sua vida a vida de Jesus na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto do Espírito. Vou repetir essa última. Permita que o Espírito Santo reproduza em sua vida a vida de Jesus, na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto espiritual. Este é o estudo que hoje, liberdade cristã. E hoje nós terminamos o estudo do livro de Gálatas. Próximo estudo nós vamos estudar Carta de Paulo aos Efésios. E você é o nosso convidado para estarmos juntos, aprendendo mais da palavra de Deus. Fica na paz e até o próximo estudo, se Deus quiser.